Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é compartilhar com vocês 3 lições deste livro aqui, ó. Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Fica comigo até o final desse vídeo que você pode ter certeza que essas lições vai mudar a sua forma de pensar sobre dinheiro, sobre administrar finanças. Falo isso por experiência própria, que após a leitura deste livro, eu reformulei o meu pensamento em relação ao dinheiro. Inclusive, esse livro é uma fonte de inspiração para mim, não só na área da educação financeira, como também no mundo dos investimentos. Eu aprendi coisas nesse livro que eu não aprendi na graduação, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para compartilhar essas lições com vocês. E antes de falar das lições propriamente ditas, eu sempre gosto de lembrar que se você quiser crescer, não só em finanças como na vida, é fundamental que você crie o hábito da leitura. A leitura é o principal pilar para que você consiga se autodesenvolver. Se você não lê, provavelmente você é uma pessoa que não vai conseguir adquirir conhecimentos necessários para você resolver seus problemas. Lembrando que finanças é sobre problemas. Quanto mais conhecimento você tem, melhor a sua capacidade de solucionar esses problemas. Você também não precisa ficar nessa loucura de querer ler um livro por semana, ler 60 livros por ano, como algumas pessoas gostam de dizer. Para uma pessoa ser bem-sucedida tem que ler 60 livros por ano. A coisa não funciona bem assim. O ideal, que no começo, é que você crie o hábito da leitura. Se você é uma pessoa que consegue ler 10 páginas de um livro por dia, isso já é mais do que o suficiente para você se desenvolver. Hoje em dia, a gente consegue ler tranquilamente por um valor muito barato, muito em conta. Haja vista que antigamente, nos primórdios, só quem conseguia ler eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas que tinham muita grana, até porque os livros não eram de fácil acesso. E com a tecnologia da informação, os livros ele ficou tranquilamente mais fácil, mais acessível. Você pode estar comprando aí um livro físico nas lojas aí normais de conveniências, como também você pode estar comprando aí as versões digitais, baixando aí no seu notebook, no seu celular, lendo aí da forma que você quiser. Sempre gosto de brincar que só não lê quem não quer, até porque um livro ele custa menos do que um fast food. Então, ao invés de você comprar aquele lanche, é bom que você invista num livro. Sem mais delongas, vamos para a primeira lição, e a lição que eu considero principal. Se você souber essa lição, você pode ter certeza que isso daí vai mudar a sua vida financeira, que é a diferença entre ativo e passivo. O autor deixa muito claro que tem algumas pessoas que trabalham por dinheiro, e ele também relata que os ricos não trabalham por dinheiro. Você já vai entender o que é um ativo e o que é um passivo na prática. Esse conceito de ativo e de passivo não é aquele conceito muito tradicional da contabilidade. É um conceito, é um viés totalmente voltado para a educação financeira de pessoa física. E a pergunta que fica é, o que é um ativo? Um ativo, ele relata que é tudo aquilo que vai fazer com que coloque dinheiro no seu bolso. E um passivo é tudo aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso. Por exemplo, ele deixa bem claro no livro que a sua casa não é um ativo. Às vezes a gente compra uma casa pensando que a gente está fazendo um investimento, e haja vista que a casa ela vai tirar dinheiro do nosso bolso. Por quê? Vai ter despesa com água, com luz. Se você ali tiver algum tipo de jardim, você vai ter que pagar alguém ali para fazer aquele trabalho de jardinagem. Se você mora em um apartamento, você vai pagar condomínio, entre outros custos, como obra também. E ele fala que isso daí tira dinheiro do seu bolso. Um carro também é outro exemplo equivocado. As pessoas acham que estão comprando um ativo, na verdade está comprando um passivo. Por quê? Porque o carro ele tem gasto, como IPVA, seguro, manutenção. Se você não tiver uma garagem, você vai ter que pagar uma garagem, enfim, entre outros custos, como combustível também, estacionamento, no momento ali que você sai para passear, fazer alguma coisa, você vai ter que pagar. Ele deixa claro que a gente sempre tem que comprar ativos em detrimento de passivos. O que acontece? Esse conceito de ativo, ele é um conceito um pouco diferente, como eu disse antes, da contabilidade, porque lá na contabilidade, casa e carro são contabilizados como ativo, não como passivo. É claro que quando você compra uma casa, um carro, você está adquirindo um bem, é óbvio. Porém, nem todo bem é um ativo, nem todo bem vai te trazer retorno financeiro. Sempre quando você for consumir algo, você tem que entender se aquilo dali é um ativo ou um passivo. Já vista que você pode estar adquirindo um bem, nem todo bem é um ativo, como eu dei o exemplo antes da casa e do carro, e você pode estar comprando algo de uma maneira muito equivocada. E é por isso que ele relata no livro a diferença entre a classe rica e a classe média, porque ele fala que a classe média tem um hábito de comprar passivo, ou seja, tem um hábito de comprar coisas que vai tirar dinheiro do bolso dela.
Então, assim, a classe média ela sempre tem um sonho de ter uma casa, de ter um carro, de ter coisas que vai fazer que elas tenham que trabalhar mais para pagar, para manter aquilo dali. Ele já fala que a classe rica é o contrário. A classe rica ela não trabalha pelo dinheiro. A classe rica faz o dinheiro trabalhar para ela. Como? Comprando ativos, comprando ações, fundos imobiliários, investindo, empreendendo, comprando coisas que vai fazer com que traga renda passiva. E essa renda passiva, no decorrer do tempo, vai pagar aqueles ativos que a pessoa está comprando. Ele também relata que ele não fala muito sobre a pobreza, ele não fala muito sobre a classe pobre, até porque o entendimento dele sobre pobreza está condicionado àquele indivíduo que trabalha e consome todo o seu salário, então ele não tem o que falar sobre a pessoa, até porque ele entende que as pessoas pobres realmente são aquelas pessoas que mal conseguem pagar suas contas e às vezes até precisa de ajuda de um terceiro, do governo, do Estado, para ali atender às suas necessidades básicas. Porque ele deixa claro também que se você não entendeu esse conceito, você nunca vai fugir das corridas dos ratos, que nada mais é do que você ter um ciclo vicioso, um ciclo no qual vai fazer com que você até a eternidade viva nesse ciclo, que é trabalhar, pagar a conta, gastar todo o seu dinheiro com passivos, e aí depois você vai ter que voltar para o início do ciclo, que é trabalhar de novo e pagar a conta, e você nunca vai conseguir parar de trabalhar, até porque você trabalha pelo dinheiro, ou seja, se você parar de trabalhar ou não trabalhar, você não tem dinheiro, e quando a classe rica, ela consegue fazer o dinheiro trabalhar para ela, ou seja, ela foge da corrida dos ratos, quando ela consegue pegar ali parte do seu dinheiro e fazer investimentos, e esses investimentos, com o passar do tempo, vai fazer com que elas tenham bons retornos financeiros. E vamos para a segunda lição. A gente fala da segunda lição, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu likezinho, deixe seu joinha. A segunda lição fala o seguinte: trabalhe para aprender e não trabalhe para ganhar dinheiro. Isso atualmente é até uma piada, isso atualmente é até um deboche, até porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que está condicionada a trabalhar para aprender e não pelo dinheiro. Haja vista que a maioria das pessoas estão trabalhando simplesmente para ganhar o seu, para fazer com que bote ali arroz e feijão, comida ali na sua mesa para pagar suas contas. Isso é fundamental, porém o que ele deixa muito claro é que você tem que trabalhar para aprender, até porque ele entende que o conhecimento é a principal forma, é o principal meio para que você consiga se transformar, para que você consiga mudar a sua vida financeira. E o livro Pai Rico e Pai Pobre, ele conta duas versões que ele tem de dois pais. Um pai muito rico, que é um pai empreendedor, que é um pai que não frequentou a escola tradicional, porém é um pai que se condicionou a criar habilidades e técnicas de mexer com o dinheiro, não só mexer, como multiplicar o seu dinheiro. E por outro lado, ele tem um pai pobre, que é um cara muito bem sucedido, muito estudado, porém com a cabeça um pouco limitada em relação ao dinheiro. É um cara ali que trabalhou a vida toda para o governo, para o Estado, e é uma pessoa que normalmente, tradicional, que a gente vê nos dias de hoje, que frequenta a escola, que tem uma boa profissão e que vai ali normalmente trabalhar a vida toda e depender do Estado, no final da vida depender do INSS. Ele é um crítico também do sistema de educação, é porque ele entende que a escola, ao você errar, você sempre é punido. Ele relata no livro que a escola só nos condiciona para ser um profissional. A escola não abre a mente da gente para ser um empreendedor, para ser um investidor. E ele deixa muito claro que educação financeira não se aprende na escola. E também ele relata isso e fala e explica isso, é o motivo pelo qual a gente vê dias após dia as pessoas endividadas, dias após dia as pessoas não conseguem pagar suas contas, até porque a gente não consegue estudar educação financeira na escola. Ele também relata que isso é uma questão muito mais sistêmica, até porque se você tiver educação financeira nas escolas, provavelmente você vai ter uma sociedade transformada, mais crítica, e o Estado e as empresas, como tudo, né, não vai conseguir fazer essa opressão, essa oprimição em relação ao dinheiro, principalmente nas classes mais abastadas, que são as classes que mais sofrem por falta de conhecimento. Ele fala que se você vai para uma faculdade e faz um curso de medicina, você sempre se torna médico. Nunca você vai se tornar um dono de uma clínica. Se você vai para a escola e faz direito, você simplesmente vai ser um advogado. Nunca você vai ser um dono de escritório.
Então ele tenta abrir a nossa mente para essa nova vertente, a vertente do empreendimento, a vertente do mundo dos investimentos. Quando ele começou a trabalhar com o pai rico dele, o pai rico deixou bem claro que não ia pagar nada para ele, simplesmente ia ensinar ele, em troca ele trabalhava, ou seja, entre aspas ali, ele ia trabalhar de graça, porém, essa gratuidade estava condicionada a um conhecimento. Ele no primeiro momento tomou um susto, ficou até um pouco ríspido, áspero, teve um pouco de resistência, mas depois ele entendeu que o conhecimento era fundamental e começou a se desenvolver ali nas habilidades ali que o pai rico dele estava ensinando para ele. O pai rico também dele explicou para ele que se ele trabalhasse pelo dinheiro, no momento que ele tivesse dinheiro, ele não voltaria para trabalhar. É o que acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas estão com dinheiro e às vezes não querem trabalhar por conta de estar com a vida ali financeira num determinado período confortável, quando na verdade a gente não tem que se condicionar a isso. A gente tem que se condicionar a ir trabalhar não só pelo dinheiro, também pelo conhecimento. E hoje em dia as pessoas não têm essa capacidade analítica. As pessoas não querem dar o seu melhor porque elas estão trabalhando no CNPJ de uma pessoa. E o ideal é que a gente trabalhe no CNPJ de alguém como se fosse nosso, praticando ali um intraempreendedorismo, ou seja, tentando de alguma forma tirar proveito daquela empresa, tirar proveito daquele ambiente ali que a gente está frequentando e principalmente adquirir conhecimento, porque ele entende que o conhecimento é fundamental para que você cresça, principalmente na vida financeira, que é algo um pouco complexo, que não é algo muito simples da gente lidar. A gente sabe que dinheiro é algo de uma complexidade um pouco grande, até porque cada um tem uma vida, cada um está passando por um momento. Ele entende que se você trabalhar para aprender, você vai tirar muito mais vantagem do que você só trabalhar pelo dinheiro. E T. Harv Eker, em seu livro Os Segredos da Mente Milionária, ele tem um princípio que é muito importante de você também aplicar, que ele fala o seguinte: os seus rendimentos só crescem quando você cresce. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: para que você cresça financeiramente, antes de você crescer, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que fazer curso, e a partir desse conhecimento, aí sim você conseguir colocar isso na prática. E se você é uma pessoa que quer saber mais sobre o livro Segredos da Mente Milionária, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo que eu gravei anterior a esse, onde eu falo de alguns princípios que T. Harv Eker ensina. Também é um vídeo que você pode ali estar dando uma olhada, estar dando uma consultada, que você também vai aprender muito com o livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. E vamos para a terceira edição, não menos importante, que ele fala o seguinte: cuide do seu negócio. Eu confesso, quando eu li essa lição, eu fiquei sem entender um pouco, é porque eu fiz um seguinte questionamento, caso que o questionamento também que vocês devem estar nesse momento se perguntando: que negócio, se eu não tenho nenhum negócio, se eu não tenho nenhum CNPJ, se eu não pretendo abrir um negócio, pelo menos assim eu pensei naquele momento, né? Então, no primeiro momento que eu li, eu não tinha empresa, eu não pensava nem em empreender, e eu fiquei me questionando: como eu vou cuidar do meu negócio se eu nem penso em ter um negócio? E ele explica de novo ali que o sistema de educação é um sistema que só nos formata para ser um profissional. Também ele relata ali uma passagem de uma palestra do dono do McDonald's, onde o dono do McDonald's questiona a plateia, né, perguntando qual era o negócio dele, e as pessoas às vezes debochavam, ficavam rindo: ah, como assim, o dono do McDonald's está perguntando qual é o negócio dele, se todo mundo sabe aqui que ele trabalha com hambúrguer. E aí o dono do McDonald's explicou que o negócio dele não era hambúrguer, o negócio dele era imóvel, até porque ele era um dos detentores dos maiores imóveis do mundo, em pontos principais, nas principais cidades, nas principais capitais do mundo. Até porque quando ele vendia a franquia, antes de vender a franquia, ele vendia o terreno para a pessoa ali construir a franquia e ganhava muito dinheiro com isso. É óbvio que ele ganhava dinheiro também com a franquia, com os hambúrgueres, mas assim, o negócio de imóvel dele era muito mais rentável do que o negócio de hambúrguer propriamente dito. E ali a plateia ficou surpresa com essa história. O que acontece? Ele também descobriu o seu negócio, o ramo dele, do Robert Kiyosaki. É o ramo imobiliário, onde ele aprendeu com esse pai rico dele a negociar imóveis, principalmente comprar imóveis com preço abaixo do valor de mercado, né, desprecificado, e aí ele conseguia vender esses imóveis com um valor mais caro. Ele tinha o hábito de ficar andando pelas cidades e ficar vendo esses imóveis ali que de uma certa forma estava vendendo um pouco mais barato, e ele conseguia comprar
conseguia também muito crédito com os bancos, e assim ele começou a ganhar muito dinheiro com esses imóveis. E ele deixa muito bem claro que você tem que descobrir o seu negócio, ele deixa muito bem claro que você tem que fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão sobre as suas vocações, sobre até mesmo as condições que você tem, e descobrir o negócio. É claro que cada um tem uma vocação, cada um tem uma pretensão de fazer alguma coisa, e ele deixa muito bem claro que você não deve só trabalhar numa empresa e aquilo dali ser sua única fonte de renda, até porque se você se condicionar isso, você já está caminhando no fracasso financeiro. Ele diz que você deve sim trabalhar numa empresa, no CNPJ de alguém, em paralelo a isso, você fazer seus investimentos, você descobrir o seu negócio, seja montando um pequeno empreendimento, seja fazendo investimentos em ações, fundos imobiliários, investindo em renda fixa. Ele sempre fala que você nunca pode crescer da primeira lição. Qual é a primeira lição? Investir sempre mais em ativos, ou seja, comprar muito mais ativos do que passivo, porque lá no final, se você tiver mais ativos do que passivo, você vai conseguir fazer com que esse dinheiro dos seus ativos você paga os seus passivos. E é fundamental que você se oriente para essa terceira lição, porque é uma lição que vai fazer com que você consiga, de uma certa forma, realizar seus sonhos, seus planos, seus projetos, e até fazer com que você consiga atingir a tua tão sonhada liberdade financeira, onde você vai conseguir acumular um patrimônio, viver de renda passiva. Porém, esse patrimônio, essa renda passiva, só vai vir de você comprar mais ativos do que passivos. É assim que as coisas funcionam. Do contrário, se você ali só trabalhar para alguém, no CNPJ de alguém, dificilmente você vai conseguir ter uma folga, dificilmente você vai conseguir pagar suas contas no final do mês, até porque quando você não investe, você não tem renda passiva, você não tem complemento de renda e você vai ficar só dependendo de uma única fonte de renda. E a gente sabe quando a gente depende de uma única fonte de renda, que é o nosso trabalho, por exemplo, que é a maioria do caso das pessoas, quando a gente perde esse trabalho, a gente passa por dificuldade financeira, até porque a gente não tem outra fonte de renda. E aí quando a gente investe como para passivos, a gente tem ali outras fontes de renda ali que possa suprir a nossa necessidade ali quando a gente precisar. Em suma, leia esse livro, Pai Rico e Pai Pobre. Tenha certeza que esse livro aí vai fazer com que você consiga aí reformular a sua forma de pensar sobre finanças. É um livro ali que conta uma história muito bacana entre dois pais, um pai rico e um pai pobre. Traz lições muito importantes, traz lições muito reais, muito atemporais, coisa que você pode estar aplicando no seu dia a dia, coisa que você pode ali estar aplicando no seu cotidiano. E se você gostou desse vídeo, não deixa de fazer a sua inscrição aqui no canal, não deixa também de deixar suas dúvidas, os seus comentários aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.